A indução eletromagnética é muito usada e tem inúmeras aplicações para si, como carregadores sem fio, guitarras elétricas, velocímetro analógico, geradores de energia, cartão magnético, fogão por indução. A indução eletromagnética é o fenômeno relacionado ao aparecimento de uma corrente elétrica em um condutor imerso em um campo magnético, quando ocorre a variação do fluxo que o atravessa. Em 1820, Hans Christian Ørsted descobriu que a passagem de uma corrente elétrica em um condutor mudava a direção da agulha de uma bússola. A partir de então, muitos cientistas começaram a investigar mais profundamente a conexão entre fenômenos elétricos e magnéticos. A lei de Faraday e a lei de Lenz são duas leis fundamentais do eletromagnetismo e determinam a indução eletromagnética. Faraday utilizou um anel de ferro enrolando um fio de cobre em uma metade de peça e o outro pedaço de fio de cobre na outra metade. O primeiro filamento foi ligado a uma bateria, já o segundo foi conectado a um pedaço de fio, passando por uma bússola estrategicamente posicionada a uma certa distância do anel. Ao ligar a bateria, Faraday percebeu que a agulha da bússola mudava de direção. O mesmo acontecia no exato momento em que o cientista desligava a conexão com a bateria. Entretanto, a constância de corrente no sistema não produzia nenhum movimento da bússola. Dessa forma, Faraday deduziu que uma corrente elétrica podia induzir uma corrente em outro material condutor. No entanto, ainda não era possível dizer se os mesmos efeitos aconteceriam ao utilizar ímãs permanentes no lugar de eletroímãs. Assim, Faraday reproduziu o experimento movimentando um ímã de forma cilíndrica dentro de uma bobina ligada a um galvanômetro, e percebeu que esse movimento produzia uma perturbação na agulha da bússola. Faraday concluiu que o movimento de um ímã é responsável pela geração de corrente elétrica em um condutor, descobrindo assim o que é hoje conhecido como indução eletromagnética. As observações de Faraday e mais tarde de Lenz deram origem ao que conhecemos como as leis do eletromagnetismo. A lei de Faraday é dada pela fórmula Epsilon é igual a menos delta φ sobre delta t, sendo que Epsilon é a força eletromotriz induzida, medida em volts, delta φ representava a variação do fluxo magnético, medida em Weber, delta t o intervalo de tempo em segundos. A lei de Lenz. Heinrich Lenz constatou que a corrente induzida tem sentido oposto ao da variação do campo magnético responsável pela sua geração. A lei de Lenz diz que o sentido da corrente induzida é tal que o campo produzido por ela se opõe à variação do fluxo magnético que a produziu. Dessa forma, Lenz concluiu que, tendo diminuição do fluxo magnético, a corrente elétrica induzida criará um campo magnético de mesmo sentido do fluxo. Tendo aumento do fluxo magnético, a corrente elétrica induzida criará um campo magnético com sentido oposto ao do fluxo. Ou seja, se delta φ for positivo, a corrente induzida terá sentido anti-horário. Se delta φ for negativo, a corrente induzida terá sentido horário. Para uma aplicação para a indução magnética, o fogão por indução. Por volta de 1855, o físico francês Jean Foucault percebeu que correntes elétricas induzidas também eram formadas em chapas de metal, quando essas se movimentavam nas proximidades de um ímã, e foram chamadas de correntes parasitas ou correntes de Foucault. Foi constatado também por ele que a corrente de Foucault, fluindo através da resistência de um material, dissipa energia na forma de calor, pelo efeito Joule. No interior dos fogões por indução existem bobinas que produzem campos magnéticos alternados que penetram nas bases das panelas, induzindo correntes elétricas que aquecem as panelas, fazendo assim o fogão por indução funcionar.
As panelas mais indicadas são as de ferro e aço inox, pois têm maior resistência, logo maior dissipação de calor, fazendo o fogão funcionar com melhor eficácia.